Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Caderninho na mão, caneta, lápis para as nossas anotações. Eu falo daqui, você anota daí, rabiscamos juntos e construímos várias ideias sobre os mais diversos usos da língua portuguesa. É assim mesmo, tijolinho a tijolinho, aula a aula, passo a passo, né? Então olha só, para a nossa conversa desta aula, pessoal, eu selecionei um elemento que pode causar vários desconfortos, sim, principalmente em processos seletivos, em vestibulares, no próprio Enem, seja na hora de responder a questões objetivas sobre usos da língua portuguesa, seja na hora de colocar o nosso texto, escrever nossas questões discursivas ou a nossa redação, tá? Bem, o que eu trouxe para nós então aqui hoje? Tcharam! Tá aí, ó. Regência nominal, pessoal. Quem comanda o sintagma nominal? É minha pergunta inicial, é o meu mote para a nossa conversa nessa aula. Bom, quem comanda o sintagma nominal você já sabe por questões relacionadas inclusive à concordância e a outras aulas das quais nós já falamos, né? Já tratamos disso. Olha, o sintagma nominal, gente, é comandado pelo substantivo, né? Então, é ele quem comanda o gênero, o número, o grau do restante das palavrinhas que o acompanham, tá? Então, veja, se eu tenho, por exemplo, os meninos tristes. Olha lá, é este ponto aqui, é o substantivo que comanda o artigo, para dizer que ele vai ficar no singular, no plural, e que comanda o adjetivo, para dizer que ele vai ficar no plural também, né? Muito bem, pessoal. Agora, olha só, isso aí é uma questão de concordância, né? Agora, na questão de regência nominal, vejam, nós vamos ter, claro, várias palavras, vários substantivos que carecem, que precisam de complemento. E daí a gente vai tratar um pouco disso nessa nossa sistematização aqui, tá bem? Vamos dar uma olhadinha juntos, então? Olha só. O que é então, né? Por que eu estou falando em comandar, gente? Porque a regência tem esse nome justamente, nada mais porque por outra coisa, né? Nada mais justo, porque ela rege, porque ela comanda a relação estabelecida entre os nomes e seus complementos, tá? Muito bem. Vamos analisar as construções sintáticas a seguir. Veja só, pessoal. O diretor é afável com todos os alunos. O orador estava apto a responder a todas as questões. Vejam vocês que eu tenho palavras aí que que pertencem a classes nominais, né? Como afável e apto, que são dois adjetivos, mas que necessitam complemento para justamente transmitir a mensagem completa, né? Então, por exemplo, quando eu digo o diretor é afável, eu tenho uma informação. Mas quando eu digo, ou quando eu quero mencionar quem é o objeto do recebimento dessa afabilidade do diretor, eu preciso ter um elemento de ligação aí, né? Eu preciso ter um elemento que faça justamente a transição entre o adjetivo e o objeto ou o ser que recebe essa afabilidade. E nesse caso, o que eu vou ter aqui? Olha lá, tá aí o adjetivo, tá aqui o objeto que recebe a afabilidade, que são todos os alunos, e tá aqui a preposição, né, gente? Com. Quem é afável com alguém, tá? Depois, o orador estava apto. Bom, quem está apto, gente, está apto a fazer alguma coisa. Então, eu preciso colocar aqui também qual é a ação que era a medidora, a mensuradora da aptidão do sujeito, né? Quem é essa ação? Ah, responder a todas as questões. E quem está apto a fazer alguma coisa, a alguma coisa. Muito bem. Gente, o que acontece aqui, ó, e que é bem importante a gente considerar, então tem muita gente que vai perceber assim, vai dizer, ah, então tá, a gente vai ter elementos ou preposições que ligam, né, o nome, né, o substantivo ou o adjetivo ao seu complemento, né? Sim, pessoal, preposição, tá? Aqui também, preposição. O que acontece aí, pessoal, é que então eu queria muito que vocês considerassem
pensando na possibilidade do complemento nominal aí, né? Dessas estruturas sintáticas, que vocês considerassem o seguinte. Tem algumas ocorrências, gente, que são mais conhecidas, mais frequentes e que a gente deve dominar, deve conhecer e saber usar. Tem outras ocorrências que geram dúvida, gente, frequentemente, né? Puxa vida, mas é o que vem aí? É em, é com, é de, é a? O que é que vem depois desse nome para gerar a ligação aí com seu complemento, né? Então, o que eu vou dizer a vocês? Pessoal, sempre que caber aí, que bater uma dúvida, observem. Há várias situações, inclusive de dicionários online, né, que oferecem aí a regência adequada das palavras. Então, também, se você tem acesso a um dicionário de regência, ótimo. Se não, acessa online, que há vários deles disponíveis para a gente observar quando bate aquela dúvida de qual preposição vem agora, né? Importante perceber isso, tá bem? Bom, olha só, gente, então, além de substantivos, adjetivos e verbos, alguns advérbios de modo, obviamente, porque são terminados em mente, então são advérbios de modo, né? Também podem exigir preposições fixas, tá? Então, alguns advérbios exercem esse papel e exigem a preposição depois deles, né? Então, não é só adjetivo, verbo ou substantivo, né? Então, olha só, o diretor despachou favoravelmente. Quem faz alguma coisa favoravelmente, gente, faz favoravelmente a alguém. Então, vejam, despachou favoravelmente a nós. Isso seria feito independentemente de, né? Então, tá aí, ó, a preposição fixa que aparece depois desses marcadores, depois desses advérbios, tá? Depois, pessoal, vamos analisar um trecho, então. Vamos ver lá como é que a gente pode falar e como é que a gente pode perceber, inclusive, gente, pensando nisso como um exercício. Vamos lá. Diz assim, ó. Esforço inútil. Estudos mostram que um impacto com energia semelhante à da bomba de Hiroshima não conseguiria mover um asteroide fictício de 1,6 quilômetros de extensão. Bem, vejam com a prof o que nós vamos ter aqui, ó, de bem importante para a gente justamente falar disso. Ó, se diz, opa, e já apareceu até e inclusive, prof, uma crase, né? Ai, 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 daí tem gente que já fica aí assim, ó, né? Como é que faz para usar? Vamos lá, passo a passo, gente. Ó, primeiro, pessoal, nesse trecho, né? Estudos mostram que o impacto com energia semelhante à da bomba. O que está acontecendo, gente? O adjetivo semelhante rege a preposição a. Então, alguém que é semelhante é sempre semelhante a alguém ou alguma coisa. E isto é uma preposição exigida pelo adjetivo, tá? Como na frase, nós temos o que, pessoal? Um pronome demonstrativo a, temos crase pelo acento grave. Como assim? Ó, estudos mostram que o impacto com energia semelhante à da bomba de Hiroshima. Ou seja, eu tenho uma determinação aqui que é a aquela, é como se fosse a aquela energia, né, da bomba de Hiroshima. É uma retomada aí, eu tenho um próximo a, então, que vai formar, obviamente, aqui, ó, o a com acento grave, indicativo de crase, né? Indicativo de que há dois as aqui nessa informação. Embora muitos façam isso, gente, queria comentar com vocês um pouquinho isso, ó, não é porque tem crase que a gente pronuncia o a dobrado, tá? Quando tem crase, a gente pronuncia o a igual os outros as, tá bom? Tem gente que diz assim, por exemplo, ó, com energia semelhante à a da bomba. Não, gente, isso não se faz, tá? A pronúncia estabelecida pela norma padrão, gente, é de a simples, tá bem? O marcador de crase, o marcador com acento grave, é um marcador apenas gráfico, apenas de escrita e não de pronúncia. Então, como é que eu vou pronunciar isso aqui? Olha lá.
Estudos mostram que o impacto com energia semelhante à da bomba de Hiroshima, perceberam? Semelhante à da bomba de Hiroshima, nada de semelhante à bomba de Hiroshima. Combinado? Então tá bom. Segue lá, pessoal. Outra, vamos ver. Páginas perfumadas. Olha lá. O alemão Susskind consegue extrair das palavras os odores de um enredo fascinante. Muitos leitores de O Perfume, publicado em 1985 que chega às livrarias brasileiras em nova edição pela Record, juram ter sentido o cheiro das palavras. O mérito é todo do escritor Patrick Susskind, com seu rigor na escolha dos substantivos e no emprego de variadas analogias. Minucioso na descrição dos personagens, Susskind valoriza o ritual artesanal das preparações das essências e no ostracismo voluntário de Grenoble, nas montanhas, cria uma atmosfera de idílio e de alergia à aglomeração humana. Há nessa recusa à multidão, assim como em menções aos efeitos nocivos da modernidade e da Revolução Francesa, uma sintonia com aquele momento histórico, a França do século XVIII. Bem, o que eu tenho que pensar aí, gente? Que a França do século XVIII é aquela ebulição, é aquela efervescência, né? Chegando aí, ou até chegar à Revolução Francesa, né? Mais para o final do século. E diz, bom, prof, nossa, nem tinha ouvido falar desse livro, O Perfume. Vou dizer a você, se você se interessou por essa narrativa, por perceber esse cenário, até antes de começar com o livro, se quiser começar com o filme, gente, vale bem a pena para perceber esse cenário e uma maneira de narrar aquela, vamos dizer assim, saída de Idade Média aí ainda, né? Resquícios, muitos resquícios de Idade Média ainda nessa França, nesse momento aí do século XVIII, tá? Então vale a pena também. Dá uma olhada que, olha, sempre é repertório, sempre é coisa importante para nós, né? Agora, sobre o texto, sobre a linguagem, pessoal, queria comentar com vocês, claro, esses aparecimentos aqui. Olha só, gente. Alergia à aglomeração. Vamos retirar aqui para detalhar, né? E no outro pedacinho, recusa à multidão. Tá? Tá aí, pessoal, ó. O caso é que quem tem alergia a alguma coisa. Então, a palavra alergia, o substantivo alergia, sempre vai reger a preposição a. Ele sempre vai precisar dessa preposição para se ligar ao seu complemento, né? E nesse caso, além de o alergia propor, necessitar desse a preposição, nós temos a palavra aglomeração que vem na sequência, que é um feminino singular, apto a receber o quê? Um artigo feminino singular, né? Então, eu tenho preposição mais artigo aqui, que vai dar a crase, obviamente, tá? Recusa a multidão. Olha, quem tem recusa, ou quem faz uma recusa a alguma coisa, de novo, né, gente? Então, tem recusa ou exerce recusa a alguma coisa. Cuidado, que esse recusa aqui, ó, é substantivo, tá? Não é o verbo recusar, ok? Porque senão você vai dizer, prof, mas recusar é um verbo transitivo direto, não tem preposição. Verdade. Mas o que nós estamos olhando aqui é o substantivo recusa, é a recusa, tá bom? Não é eu recuso, tu recusas, ele recusa, tá bom? Então, dá uma olhada lá, ó. Então, há nessa recusa à multidão. Então, a recusa é sempre feita em relação a alguma coisa, tá? Então, sempre vai ter a preposição. Como em seguida nós temos o substantivo feminino singular multidão, olha, vamos ter o artigo aí, claro, né? Então, recusa a multidão, tudo bem? Para a gente ir percebendo, pessoal, também porquê dos usos de crase, né, pessoal? Então, é importante observar essas coisas, tá? Depois, bom, aqui nós vamos ter, ó, chega às livrarias, mas daí é um caso de regência verbal, tá?
que nós vamos tratar em momento oportuno também, tá bom? Momento oportuno, regência verbal. Vai lá, segue comigo. Outra coisa, gente, vamos dar uma olhada aqui nos elementos que a gente tem de relação de regência nominal. Olha, uma pequena lenda aí de tribo indígena. Dá uma olhada, gente. A fome da tribo. A própria lenda do surgimento do açaí está atrelada a tempos difíceis. O cacique de uma tribo, assolada pela fome, decidiu que qualquer criança que viesse a nascer seria morta, pois não haveria alimento para ela. Por azar, sua filha Iansã, ou Iaçá, ficou grávida e também teve a filha morta pela tribo. Enquanto chorava, Iaçá visitou uma palmeira esguia com frutos escuros e lá em cima ouviu sua filha chorando de braços abertos. Ela correu para lhe abraçar e o fez com tanta vontade que acabou morrendo aos pés da palmeira. Ao encontrá-la morta, seu pai percebeu o olhar de felicidade da filha, que mirava para o alto em direção às frutas. Mandou que as colhessem e percebeu que podia extrair delas um suco viscoso que foi usado para saciar a fome de toda a tribo. Deu-lhe o nome de açaí, fruta que chora. Então, olha só, a lenda do surgimento do açaí, então, aparece nesse trecho, nesse texto, né, gente? Dá uma olhada. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre essas questões relacionadas à relação com a regência, tá? Vamos ver. Olha só. A fome da tribo. Então, quem tem fome de alguma coisa, né, gente? Então, é importante a gente observar essas coisas, tá? Então, diz, puxa, quem tem fome de alguma coisa. Então, tá aqui a junção da preposição mais o artigo a, que antecede o vocábulo tribo, né? Daí, vejam, a lenda do surgimento do açaí está atrelada, ó, estar atrelada. Quem está atrelado? Está atrelado a alguém ou alguma coisa. Tá aqui a preposição para ligar o adjetivo atrelada, né, ao seu complemento. Daí o cacique, olha só, assolada, a tribo foi assolada, gente, pela fome, estão vendo? Decidiu que qualquer criança que viesse a nascer seria morta, pois não haveria alimento para ela. Por azar, sua filha Iaçá ficou grávida e também teve a filha morta pela tribo. Enquanto chorava, Iaçá avistou uma palmeira esguia com frutos escuros, e lá em cima ouviu sua filha chorando de braços abertos. Ela correu para lhe abraçar e o fez com tanta vontade que acabou morrendo aos pés da palmeira. Ao encontrá-la morta. Então vejam, também nós temos o que, pessoal, aqui? Claro, se diz, profe, deixa eu aproveitar para perguntar aqui sobre regência verbal, né? Ela correu para lhe abraçar, né? Abraçar a ela, abraçar a com preposição aqui, né? Aí você diz, bom, daí tem encontrá-la. Por que não é encontrar-lhe? Porque encontrar é verbo transitivo somente direto, né, gente? Encontrar alguém. Por isso é objeto direto que está aí. Então tem uma série de questõezinhas assim que são muito importantes para perceber justamente, pessoal, as relações, né? A preposição é um elemento muito significativo para a gente saber ler as relações entre as informações de um texto, tá? Importante ficar atento a isso, ok? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho, gente, do que justamente a preposição provoca de mudança, né? Em relação a algumas expressões. Dá uma olhada com a prof e nós vamos conversando a respeito. Gente, olha só. Primeiro, atenção, tem gente usando por aí ir de encontro e ir ao encontro como sinônimos. Não é verdade, tá, gente? Não são sinônimos. São expressões que significam coisas altamente diferentes, aliás, opostas, tá? Ir de encontro significa chocar-se com. É ir contra, tá bom? Ir ao encontro significa abraçar. Ser a favor, tá? Estar na mesma direção para abraçar e não para se chocar. Afável com e afável para com. Pessoal, alguns adjetivos
e alguns substantivos vão poder, né, ter a preposição com aí ligada, mas eles podem trazer o para com, duas preposições. Não há problema, tá bem? Então, tanto faz ser o com ou o para com. Ambos estão de acordo, aí ambos estão fazendo a mesma função, não tem diferença, os dois estão corretos, tá? Outra coisa, pessoal, vamos aproveitar para falar de crase, essa situação impertinente que às vezes atrapalha, a gente não consegue fazer direitinho o uso dela com acento grave bem bonitinho. Ó, vou falar agora, quando eu estou tratando de regência nominal, mas ela aparece também na regência verbal, tá? Então vamos lá. Como ocorre em língua portuguesa a crase, gente? Qual é esse bicho de 7 cabeças? Na verdade não, né? Não é um bicho de 7 cabeças não, mas vamos falar dela. Olha só. Gente, explicando o que ela é, o que ela vem a ser, né? Aí como uso de referência. Primeira coisa, ela é fusão de duas vogais de mesma natureza. Inclusive em outras línguas, gente, não tem só a crase no A, né? Tem crase em outras vogais. Por quê? Porque acontece de aparecer justamente no E, né? Principalmente no francês, porque não é só com o A que ela ocorre. Mas em português é só com o A. Então a gente vai com calma observando essa regra geral aí, tá? Então veja, sempre vai haver crase quando nós temos o termo antecedente exigindo preposição a e o termo consequente aceitando o artigo a. Por isso nós vamos ter a fusão a mais a, né? Que vai dar este a com acento grave, tá? Nunca ocorre crase, pessoal. Atenção. Onde? Quando? Antes de masculino. Então nunca coloquem crase antes de masculino. Antes de verbo, pessoal, não pode, tá? Antes de pronomes em geral, antes de pronomes de tratamento. Agora, olha a chamada de atenção que tem aqui, ó. Pronomes de tratamento que aceitem o artigo feminino poderão, obviamente, ser antecedidos por crase. Por exemplo, estou enviando uma carta à senhora Maria. Aí sim eu posso pôr crase, tá? Mas não é em todos os outros pronomes, é só nesses que aceitam o artigo feminino, tá? Então, olha só, tem gente que daí vai dizer assim, mas prof, então a favor não tem crase? Não, pessoal, porque favor é masculino, tá? Então, por exemplo, a favor não tem crase. Antes de verbo, a partir, o pessoal adora colocar crase, se não colocar tudo junto, a partir, né? Não pode, gente, é assim mesmo, ó, sem crase. Antes de pronome, a este lugar, tá? Ó, o pronome tá aqui. Ah, mas eu vou pôr um pronome feminino para ver se dá certo também, prof. Sim, ó, a essa altura, tá? Sem crase, pessoal, ok? Agora, pronomes de tratamento, como por exemplo, a senhora Maria. Ah, daí sim, por quê? Porque senhora aceita artigo feminino. Os demais, não. Os demais que estão aparecendo aqui, por exemplo, este ou essa, ok? Sempre ocorre crase, gente, na indicação pontual do número de horas. Ó, com a expressão a moda de e a maneira de, nas expressões adverbiais femininas. Na indicação pontual de horas, como assim, gente? Quando diz assim, ó, na indicação, por exemplo, chegarei às 13 horas, tá? Então tá aí, indicação pontual de horas, sempre com crase, tá bom? Que horas começa a aula? Às 8 horas, com crase também, tá? Então, bem cuidadinho nesse sentido, ok? Depois, pessoal, com a expressão a moda de, olha que interessante a gente perceber isso, tá? Bom, por que com a expressão a moda de? Pessoal, porque há quem diga, né, há muitas, isso não é uma questão fechada, mas há muitas gramáticas que dizem, por exemplo, que frango a passarinho tem que ter crase. Por quê? Porque o que se subentende aqui é a moda passarinho. Então, por isso tem crase. Há outras gramáticas que vão dizer que deve ser frango a passarinho, porque a maneira de fazer o frango
não se subentende moda, tá? Então, vocês vão ter as duas descrições de fato. Isso é um fato linguístico, é para a gente analisar, tá? Então, por exemplo, você vai ver que muitos defendem justamente essa percepção, tá? Outros vão dizer não. Se vocês derem uma busca mesmo na internet, tem gente que vai dizer não tem nada a ver essa história de a moda é frango a passarinho, é masculino, não tem crase, tá? E vão fazer suas justificativas. Tem gente que vai fazer a justificativa do outro lado também. Expressões adverbiais femininas, por exemplo, gente, à beira, à vista, né? E daí tem gente que, por analogia, quer escrever um a prazo. Olha lá, quer escrever um a prazo com crase. Não pode, pessoal, tá? Porque prazo é masculino, ele entra aqui nessa regra, tá? Antes de masculino, não. Tudo bem? Agora, à beira, à vista, né? São expressões femininas formadas a partir, né, do substantivo feminino à toa, tá? Que vão levar a crase. Tudo bem? Elas significam a maneira de fazer alguma coisa ou um adjunto adverbial. Elas são expressões adverbiais, né, gente? Agora, antes de terra e casa, quando forem determinados, tá? Então, por exemplo, diante de terra como antônimo de bordo, tá? Os marinheiros voltaram à terra completamente exaustos. Quando terra for antônimo, for o contrário de estar embarcado, de estar num navio, daí ela não leva a crase, gente, tá? Agora, se ela estiver determinada, se for assim, ele voltou à terra de seus antepassados, aí sim, tá? Ela leva crase, claro que sim, ok? A casa também. Por exemplo, fomos à sua casa ontem, ok? A casa é determinada, né? É uma casa específica, a casa de alguém. Agora, exausto depois de um dia de trabalho, volta a casa. Ou seja, ele volta para casa. É só a preposição que está aí. Daí é sem crase. Tudo bem? Gente, pedido especial da prof, ó. Eu sei que pode não dar certo em todas as ocasiões. Mas se vocês quiserem e puderem, façam o seguinte, ó. Sempre que vocês têm dúvida se vai crase ou não, coloquem lá, ele foi à escola. Puxa vida, prof, tenho dúvida se tem crase ou não. O que a gente faz? Ele foi ao dentista. A gente troca o que vem depois do a, que a gente não sabe se tem crase, por um masculino. Trocou pelo masculino e deu ao diante do masculino, o que significa? Que tem um a aqui, preposição, né? Mais um artigo, tá? Se no masculino tem um a mais um artigo, significa que no feminino vai ter crase, porque aqui também vai ter um a mais um artigo, mais um a preposição mais um artigo, tá? Então, olha, gente, façam isso. Isso ajuda a gente a dirimir a maioria das dúvidas sobre crase, sobre o uso de acento grave, né? E fazendo isso, vocês começam a ganhar confiança também nos usos da crase. Tudo bem? Para fazer uma retomada aí, vamos ver se a gente consegue fazer essa questão. Olha lá. Observe a tira a seguir para responder à questão. Toma e vê se aprende logo a escrever. Obrigada, Felipe. O que o Felipe escreveu nesse papelzinho? Uma das coisas que eu tenho que fazer na vida. Como não quero esquecer todas as coisas que tenho de fazer na vida, à medida que vou me lembrando, peço para o Felipe anotar. E ele acha ruim? Acha, olha só, né? Diz acha, claro. O que eles vão pedir aqui para a gente fazer, pessoal? Escolher quais as palavrinhas preenchem adequadamente as lacunas. Por quê? Porque qualquer uma delas tem o mesmo som, né? Então, vamos ver. Diz, ó, toma, vê se aprende logo a escrever. Pessoal, a escrever. Responda depressa. Pode ter crase nesse A? Nem pensar, prof, porque escrever é verbo, né? Então, é só a preposição que está aqui. Poderia ser o A com H do verbo haver?
nem pensar também, porque ficaria algo sintaticamente impossível. E, então eu já achei a resposta? Não, prof. Ainda tem, ó, tenho que ver entre C e D, né? Daí diz o que aqui, ó? Como não quero esquecer todas as coisas que tenho que fazer? Esquecer todas as coisas, ok, já vimos que é artigo plural que está aí, né? Agora resta saber se tem crase ou não na última ocorrência. À medida que, pessoal, à medida que. Vamos lembrar? É um elemento conjuntivo, é uma conjunção proporcional. E é sim uma daquelas expressões que podem ser chamadas expressões adverbiais. Então, crase nele, tá? Letrinha C correta aqui como preenchimento das lacunas, tá bem? Conversa com a gente, comenta, curte e não esquece, daqui a pouquinho a gente se vê em outra aula. Um abraço a todos!